Com a maior parte do seu território localizado na região central da América do Norte, os Estados Unidos são um país de dimensão continental, tendo mais de 9,8 milhões de quilômetros quadrados. A vegetação predominantemente são os bosques temperados, com carvalhos e pinheiros. A economia, bem-sucedida, tem destaque em diversos setores, como a agropecuária, a indústria e o de serviços. O intenso uso de avançadas tecnologias faz dos Estados Unidos uma nação moderna e altamente industrializada. Nesse cenário, desejado por muitas pessoas ao redor do mundo que buscam o sonho americano, foi construído mais um megaprojeto, o túnel da SR-99. Este túnel, de 2 andares, mudou definitivamente o visual da cidade de Seattle e revolucionou a eficiência do transporte público deste importante município norte-americano. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que os Estados Unidos estão substituindo um viaduto por este túnel. Moderna e tecnológica, Seattle está sempre voltada para o futuro. Com pouco mais de 700 mil habitantes, ela fica na Baía de Eloy, na costa do Pacífico, próxima à fronteira com o Canadá. O túnel da SR-99 é uma estrutura subterrânea de 2 andares, com extensão de 3,2 quilômetros, que ultrapassa uma seção da SR-99 sobre o centro de Seattle, conectando o bairro de Soudu ao sul e Salt Lake Union ao norte. Ele consiste em um tubo único de 2.830 metros de comprimento e 16 metros de largura, destinado a acomodar uma rodovia de 2 andares, cada um com 9,8 metros de largura e 2 faixas em cada direção. Cada nível possui 2 pistas de 3,4 metros, um acostamento a oeste de 2,4 metros e um acostamento leste de 0,61 metros. Os decks são projetados com inclinações de 2 graus nas curvas para facilitar velocidades de 80 km por hora. O túnel da SR-99 também é conhecido como o túnel da subestação do Alaskan Way Viaduct. O viaduto Alaskan Way era uma rodovia elevada de 2 andares que corria ao longo da Eloy Bay, na orla marítima do centro de Seattle. Em janeiro de 2019, quando foi fechada, transportava um trecho da State Road 99 à SR-99. O viaduto foi aberto para fornecer um desvio de veículos no centro da cidade para o SR Road 99, antecessora da SR-99, e permaneceu como a principal rodovia norte-sul no centro de Seattle, até a construção da Interstate 5 no final dos anos de 1960. Os volumes do tráfego durante a semana no viaduto eram em média de 110 mil veículos por dia, aproximadamente metade do registro em trechos equivalentes à Interstate 5. Os apelos para substituir o viaduto surgiram nos anos de 1970. Devido à descoberta de danos na estrutura, pesquisadores insistiram para o fechamento do viaduto. Várias propostas de substituição foram aventadas. 5 delas foram avaliadas e decidiu-se que o túnel com cobertura de 6 pistas era melhor. Mas em resposta às preocupações sobre os custos da construção, o Conselho Municipal criou uma opção de túnel híbrido de 4 pistas. Em 2007, a governadora Christine Gregoire rejeitou a opção híbrida do túnel, alegando que a proposta não atendia aos padrões de segurança. No entanto, membros do comitê do viaduto indicaram que a opção do túnel deveria permanecer. O prefeito Mike McGahn colocou o projeto do túnel em novo referendo em 2011. O resultado foi positivo para a construção do túnel, o que permitiu o começo da obra. Mas como foi executado este projeto de alta complexidade? A construção do projeto começou em julho de 2013. E apesar da confiança dos engenheiros em cumprir o orçamento de 2 bilhões de dólares e a data da conclusão prevista para o final de 2014, a história dos projetos similares já sinalizava prováveis excessos de custos e atrasos. A obra teve início com o uso da berda,
uma toneladora de fabricação japonesa de 57 metros de diâmetro. Na época da construção, esta máquina era a maior do mundo em sua categoria e o seu modo de funcionar é interessante. Conforme a superfície de corte de 5 andares gira, o solo e as pedras são trituradas e misturados com um condicionador de solo. Essa espuma biodegradável estabiliza o solo até atingir uma consistência semelhante à da pasta de dente, possibilitando o seu transporte por meio de parafusos e esteira transportadora ao longo da máquina, saindo pela entrada do túnel. Simultaneamente, braços de sucções a vácuo alimentam e posicionam painéis de concreto pré-fabricados nas paredes do túnel. Por fim, a argamassa é injetada ao redor dos novos painéis enquanto a máquina avança. Uma equipe de especialistas no uso da máquina foi responsável por controlar e sincronizar esses processos. O trabalho foi executado em torno de 12 horas e, ocasionalmente, exigiram descidas de até 40 metros abaixo do nível do solo. A velocidade máxima empregada foi de 2 metros por hora e o progresso ficou aquém das expectativas. Desde o início da perfuração, Berta avançava uma média de menos de 2 metros por dia, totalizando apenas 300 metros. Inicialmente, as hastes de fibra de vidro na parede do compartimento de lançamento mostraram-se surpreendentemente difíceis de processar. Em seguida, uma disputa trabalhista sobre qual sindicato ficaria com os empregos para transferir o lixo da esteira transportadora de Berta para as barcaças de descarte interrompeu o trabalho por mais de um mês. Após uma série de reparos, a máquina voltou a acelerar, mas se deparou com um obstáculo misterioso. Os trabalhadores tiveram que bombear centenas de milhares de litros de água subterrânea para longe da face de corte da máquina para investigar exatamente o que estava bloqueando o caminho de Berta. A suspeita era de que seria uma pedra remanescente do passado glacial de Seattle e a equipe estava confiante de que Berta conseguiria movê-la. Porém, se fosse algo muito inusitado, avançar sem cautela poderia danificar brocas e lâminas. Por fim, descobriu-se que as obstruções foram causadas por tubos de metal que sobraram das escavações anteriores, feitas por outros empreiteiros que deviam ter removido essas sobras. Essa acabou sendo mais um trabalho que as equipes do projeto precisavam fazer para que a máquina pudesse avançar. Foi necessário cavar um poço vertical de 32 metros até a cabeça de corte de Berta, para liberar o obstáculo. Isso provocou um atraso de 2 anos no cronograma do projeto. A perfuração do túnel foi retomada em dezembro de 2015. E assim que Berta percorreu um total de 610 metros, as equipes começaram a construir as estradas internas do túnel. Então, a partir daí seria apenas avançar até concluir o túnel, certo? Errado. Em um projeto gigantesco como este, nada é tão simples quanto parece e muitos outros desafios tiveram de ser vencidos gradualmente. Para se ter uma ideia de um deles, o solo de Seattle é uma mistura de argila, lodo, areia e aterros provenientes de projetos anteriores de engenharia. Por isso, já esperava-se que a maior parte do material escavado estivesse contaminado em algum grau. Porém, ainda existia algo mais preocupante. A construção do túnel através desse solo instável pode causar subsistência na superfície, ou seja, poderia acontecer um processo lento de afundamento no terreno, devido à deformação gerada. Por isso, mais de 150 edifícios ao longo da rota do túnel foram equipados com monitoramento sísmico para detectar qualquer movimento. O próprio viaduto recebeu uma camada protetora de fibra de carbono e foi temporariamente fechado enquanto a equipe escavava por baixo. A perfuração do túnel voltou a ser interrompida em janeiro de 2016, desta vez por causa de um buraco de 9 metros de largura que se abriu no solo em frente à máquina. Embora os empreiteiros tenham preenchido o buraco com 190 metros cúbicos de material, o solo acima da equipe de perfuração do túnel continuou a afundar. A construção foi retomada em fevereiro de 2016. Berta passou sob o viaduto Alaskan Way no início de maio daquele mesmo ano, fazendo com que a estrada fosse fechada por 11 dias. Em abril de 2017, a perfuradora de túneis atingiu o poço de recuperação na extremidade norte do túnel, completando finalmente a escavação. Berta foi desmontada e removida do local nos 4 meses seguintes.
No Brasil, existem grandes e importantes túneis. O túnel Antônio de Queiroz Galvão, na rodovia dos Tamoios, é o primeiro que se estende ao se iniciar subida da Serra da Rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte ao Vale do Paraíba. Ele possui 5,5 quilômetros de extensão, ou seja, quase o dobro do túnel da SR-99. O túnel brasileiro, que inaugurou em 2022, recebeu reconhecimento internacional devido às suas dimensões, complexidade e implementação de recursos tecnológicos durante a fase de construção. É, sem dúvida, uma obra importante e grandiosa da engenharia, motivo de orgulho para o povo brasileiro. O projeto do túnel da SR-99 recebeu uma série de críticas desde o início do seu planejamento. Vários legisladores manifestaram oposição à proposta do túnel de 6 pistas, alegando o alto custo. Uma crítica comparou a obra com o projeto Big Dig de Boston, que transformou a principal estrada local em um túnel de 5,6 quilômetros sob a cidade. A análise contrária ao projeto destacava os desafios orçamentários e o longo cronograma que seria necessário. Os defensores argumentaram que a proposta de Seattle era consideravelmente menor em escala do que o Big Dig. Além disso, o Departamento de Transportes do Estado de Washington realizou estudos que sugeriram que, mesmo com o funcionamento do túnel, os congestionamentos de Seattle continuariam. Os pedágios provavelmente forçariam os motoristas a desviar para as ruas de cidade e para a rodovia Interstate 5 nas proximidades, aumentando o congestionamento ali. Quando o antecessor de Murray, Mike McKeon, assumiu o cargo em 2009, ele prometeu interromper a construção do túnel, citando preocupações de que os custos excessivos pudessem afetar os serviços básicos da cidade. Mas a sua campanha culminou num referendo fracasso em toda a cidade, que abalou a sua credibilidade e foi responsabilizado pela sua incapacidade de ganhar a eleição contra Murray, firmemente pró-túnel. Os benefícios do túnel da SR-99 são muitos desde a sua inauguração. A remoção do viaduto não apenas eliminou o risco sísmico do centro da cidade de Seattle, mas também abriu espaço na orla marítima, tornando-a visualmente mais limpa e agradável e comercialmente mais atrativa para diversos tipos de negócios. O engenheiro da HNTB, uma empresa americana de infraestrutura e projetista líder de túneis Brian Russell, afirma que, abre aspas, o túnel não é apenas um marco importante na história dos transportes, mas também demonstra como a infraestrutura de transportes pode funcionar em harmonia com o ambiente físico para inaugurar uma nova era de segurança, controle ambiental e integração estética na cidade circundante. Fecha aspas. A conclusão do túnel SR-99 passou por muitos desafios, desde políticos quanto à execução da obra. Vencidos todos eles, o túnel se concretizou como um modelo para megaprojetos em áreas urbanas. O único túnel rodoviário de 2 andares dos Estados Unidos está funcionando conforme foi prometido à população e transporta dezenas de milhares de veículos todos os dias com segurança pelo centro de Seattle. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like e comente também sobre este assunto. Se inscreva no nosso canal se você ainda é novo por aqui e assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.